Olá, nosso trabalho é sobre o CombSort, um algoritmo de ordenação. O grupo é formado pelo Gabriel dos Anjos Aguiar, por mim, Gabriel Kevin Domingues de Souza, e pelo Rian de Matos Azevedo. Bom, o CombSort ele também é conhecido como algoritmo de pente. A ideia dele é você ordenar um vetor, uma lista, por meio da troca de posições dos elementos que compõem esse vetor ou essa lista. Bom, a principal função desse algoritmo é eliminar as tartarugas. O que são as tartarugas? São os pequenos valores no final de uma lista. Por exemplo, eu tenho um vetor que inicialmente começa com 3, 5, depois ele vai para os 50, para os 100, para o 1000 e no final ele tem o valor 1 e 2. O 1 e 2 são valores pequenos em relação aos elementos anteriores, então eles são considerados tartarugas, porque eles retardam a ordenação do meu vetor. Bom, os elementos são comparados por meio de um intervalo que é conhecido como gap ou gap. Conforme o GIF aqui, a cada interação do meu algoritmo, esse valor, esse intervalo vai diminuindo. Bom, inicialmente esse intervalo ele é o valor da minha lista, o comprimento dela, dividido pelo fator de encolhimento, que geralmente é 1,3. Esse valor ele é padronizado, ele é um consenso, porque foram realizados testes e observou-se que com ele a ordenação fica mais eficiente. Quando eu adoto esse fator de encolhimento em 1,3, eu posso ter 3 possíveis intervalos que potencializam a minha ordenação. São eles o 9, o 6, 4, 3, 2, 1, 10, 7, 5, 3, 2, 1 ou 11, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Este último ele é o mais eficiente. Também foram feitos testes e observou que ele é o mais eficiente também. Esse intervalo pode ser um valor inteiro, pode ser arredondado. Conforme eu falei antes, esse intervalo ele é dividido pelo fator de encolhimento e a cada nova interação do meu algoritmo ele é novamente dividido pelo fator de encolhimento, até chegar no valor de 1. Bom, aqui tem um código, um exemplo do CombSort. Bom, ele vai receber como parâmetro uma matriz, o tamanho dela. Inicialmente aqui eu tenho as variáveis declaradas. A variável trocado ela é atribuída a ela o valor 1. Enquanto o meu intervalo for maior que 1 ou o meu trocado for igual a 1, ele vai executar um while. Lembrando que o meu intervalo inicialmente é o tamanho. À medida que o meu algoritmo vai executando, o meu intervalo vai ser meu intervalo vezes o fator de encolhimento. Bom, quando o meu intervalo for 9 ou for 10, eu vou atribuir a ele o valor 11. Porque, conforme eu havia falado anteriormente, quando o meu intervalo é 11, os meus outros intervalos decorrentes dessas novas interações vão ser mais eficientes, que vão ser o 8, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1. Quando o meu intervalo é negativo, eu atribuo a ele o valor 1. Bom, aqui no for, minha variável i vai ser igual a 0, minha variável j vai ser igual ao meu intervalo. Enquanto j for menor que o meu tamanho, eu vou somar na variável i e vou somar na variável j, um contador de 1 em 1. Bom, assim, se minha matriz na posição i for maior que minha matriz na posição j, a minha variável seria recebe o valor da minha matriz na posição i, a minha matriz na posição i recebe o valor da matriz na posição j, e a matriz na posição j recebe o valor da variável auxiliar. E o trocado é atribuído o valor 1. Então, é realizado, como eu havia falado também anteriormente, esse algoritmo é baseado na troca de posições. Bom, sobre o surgimento do CombSort, ele foi desenvolvido em 1980 por Włodzimierz Dobozewicz e ele foi redescoberto e popularizado por Stephen Lancey e Richard Box em um artigo publicado na revista Byte em abril de 91. O algoritmo ele surgiu com um propósito, com o intuito de ser uma melhoria do BubbleSort, para tentar resolver o problema das tartarugas, como o Gabriel falou no slide anterior. E ele concorre, com algoritmos como o Quicksort. As vantagens. O CombSort, a vantagem dele é que ele é feito para
conjunto de dados composto por números. Ele é um algoritmo simples de você entender ele. Na web existem vários fóruns, exemplos de código, para você poder pesquisar e entender melhor o funcionamento dele. Ele é um algoritmo bem simples de entender. E a principal vantagem, digamos até função dele, é que ele é ideal para remover tartarugas. São aqueles pequenos valores no final de um vetor de uma lista. Essas tartarugas retardam bastante a ordenação de uma lista. Sobre as desvantagens do CombiSort, podemos citar que ele é um algoritmo de ordenação instável. O Rian vai estar explicando um pouco sobre a ordenação instável num slide posteriormente. Porém, o que podemos dizer a princípio é que um algoritmo de ordenação instável não garante a ordem dos elementos repetidos como em um algoritmo de ordenação estável. E, além disso, o usuário tem que redimensionar a lacuna com uma divisão de 1,3, que é o fator de encolhimento. E, como 1,3 é uma fração, consequentemente é necessário fazer arredondamentos. Basicamente, o funcionamento do algoritmo é baseado em um laço de repetição, que ordena diferentes pares de itens separados por um intervalo que é calculado a cada passagem. Então, no passo 1, se o vetor tem tamanho menor ou igual a 1, fim do método. O passo 2, ele considera se o passo 1 for uma afirmativa negativa. Então, se não, o intervalo começa com o tamanho do vetor que será ordenado dividido pelo fator de encolhimento, que é 1,3, arredondado para um número inteiro, e o índice com o valor igual a 0. Então, o passo 3 pede que faça enquanto o intervalo for maior que 0 e, em conjunto, o índice for diferente do tamanho do vetor menos 1, senão, fim do método. E assim, no passo 4, é atribuído o número 0 ao índice, e no passo 5 é pedido que faça enquanto o índice mais o intervalo for menor que o tamanho do vetor. Se essa condição for negativa, pulará direto para o passo 8. O passo 6 verifica se o elemento da posição e o elemento do índice mais o intervalo estão na ordem correta. Se não, é necessário trocá-los de lugar. O passo 7 incrementa mais 1 ao índice e volta ao passo 5 e repete o processo. E o passo 8 é o intervalo recebe o valor atual dividido por 1,3, que é o fator de encolhimento, e faz o passo 3 novamente. Sobre o nível de complexidade, o CompSort é um algoritmo de ordenação não estável. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se existirem dois elementos com a mesma chave, como por exemplo é o caso dos 5 de copas e os 5 de espadas do baralho, um algoritmo estável colocará antes o elemento que aparece primeiro, e em seguida o elemento repetido que apareceu posteriormente. Já em um algoritmo não estável, como o CombiSort, nada garante a ordem dos elementos repetidos. Seu melhor caso é O de n log de n, ou seja, o melhor caso ocorre quando todos os elementos estão quase ordenados, ou próximos de estar ordenados. Nesse caso, o loop com gap 1 será executado apenas uma vez. E seu pior caso é O de n ao quadrado. Quanto à complexidade de espaço, o CompSort não usa nenhum buffer nem faz qualquer recursão, assim requer espaço O de 1 em todos os casos.